Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Com alegria, que nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais aqui do Senhor. E creio que o Pai vai falar conosco através do Teu Santo Espírito, revelando aos nossos corações para que não paire nenhuma dúvida. Gênesis 2:7. Amados, abram aí suas Bíblias, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aí. Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ter mais uma palavrinha de oração. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que o Senhor já nos concedeu, e te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui, Pai, para aprendermos um pouco mais de Ti, para que juntos, ó Pai, possamos ser edificados, ó Pai, edificados como igreja, Pai, como casa espiritual do Senhor, Pai. Então, Pai, nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor, Pai, fale conosco através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, Pai, nos dando a revelação da Tua Palavra, para que não paire nenhuma dúvida, Pai, no coração dos amados que aqui estão, Pai, no coração daquelas pessoas que vão ouvir futuramente a Tua Palavra, se assim for, segundo a Sua vontade, ó Pai, através da internet, do YouTube, ó Pai, para que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Então, meus amados, o tema para a nossa meditação de hoje é: para que estou aqui? Aqui tem um punhado de texto aqui, eu vou falar meio rápido aqui, aqueles que anotam, vão anotando aí depois em casa. Uns textos bem conhecidos, a gente vai falando, outros a gente confere na Bíblia. Uns eu cito aqui, os amados depois conferem em casa, né? Então, mas não vamos fugir muito aqui não, para ver se a gente termina tudo isso aqui que Deus tem proposto para nós aqui hoje. Então, não sei se algum de vocês parou, pensou um pouco aí, para que vocês estão aqui? Para que eu estou aqui? Para que nós estamos aqui, nesta vida? Será que é só para viver aí uma vida de qualquer jeito? É que nem a gente está lá, nasceu, bebezinho, depois vai crescendo. Eu vou estudar, vou me formar médico, vou me formar engenheiro, né? E daí? Será que é só para isso? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Por que foi, para que o Pai nos criou? E o que é a vida? Vamos adentrar, começando por aqui, tendo uma introdução sobre o que é a vida. Para depois, futuramente, posteriormente, a gente veja o para que nós estamos aqui. Então, veja assim, quero colocar assim duas opções aqui para os amados. A primeira é a especulação e a segunda é a revelação. Então, esses dois métodos aí, por esses dois princípios, a gente vai descobrir o que é a vida. Por quê? Porque assim, o modo mais fácil que nós temos de nós descobrirmos algo a respeito de uma invenção é como? Perguntando para aquele que é o autor da invenção, não é isso? Aquele que foi o criador daquela invenção. Então, especulação é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas escolhe esse meio, a especulação, para procurar saber algo a respeito da vida. E nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que não é a maneira correta. Mas, infelizmente, a maioria escolhe esse meio, da especulação. Então, especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. Especular é fazer uma suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Isso aí, depois se vocês procurar também diante do Pai, procurar aí nos dicionários também o significado dessa palavra, vocês vão ver. Tem muitos outros significados também. Aqui é só um básico assim, eu creio que cada um que for diante do Pai, com esse mesmo tema que o Pai vai revelar outros textos também. Tem um número X aí de texto na palavra. Se a gente fica só, não sai dessa palavrinha aqui, fica só aqui. E a gente tem pouco tempo aqui, então vamos dar uma pincelada boa aqui. O segundo método é o que? É a revelação.
Se especulação é a pessoa procurar ali por meios abstratos, raciocínios, sem se basear em algo concreto, revelação é o quê? É a gente perguntar, conforme eu já havia dito, diretamente para quem? Para aquele que nos criou. Então, quem é que nos dá essa revelação sobre a vida? Quem que é o nosso Criador? Não é Deus? É Deus, nós temos que perguntar para Ele. É Deus quem revela o verdadeiro sentido da vida. Nós temos que perguntar ao Criador, para que Ele nos fez? E nós sabemos que Deus não fez e não faz nada também sem propósito. Em tudo Deus tem um propósito, certo? Então a Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida. Vou colocar aqui um exemplo aqui bem prático. Quando a gente compra aí, vamos pôr aí um celular de última geração, né? A gente não sabe mexer com ele ali. Não vem junto ali o manual? Então ali, o criador, o inventor daquela ali, vem dando todos os detalhes, a revelação de como que funciona aquele aparelho ali. E daí cabe a nós ali, ler certinho aquele manual ali para entender, saber manusear aquela máquina, não é isso? Agora também tem aqueles que desprezam ali o manual e vai para o meio da especulação. Mas hoje em dia tem o tio Google, né? A gente começa a fuçar ali, vai mexendo, olha um negócio aqui, olha outro ali, mexe aqui, mexe ali, vai descobrindo as coisas também. Mas o importante é isso, Hoje, sobre a vida, nós vamos ver aqui mais adiante, que não tem como. Se a gente não buscar em Deus e na sua palavra, nós não vamos conseguir. É encontrar o real, o verdadeiro significado da vida. Então o lugar mais seguro, para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida, está onde? No livro do autor da vida, que é aqui na Bíblia. Se a gente quiser saber qualquer coisa a nosso respeito, é só a gente procurar aqui, nesse manual, que é aqui o nosso Criador, né? Explica tudo para nós. De onde que nós viemos, como é que nós nascemos, fomos formados, tudinho, o para quê, tudo isso. Né? Então, cabe de cada um de nós aí, queremos saber. E começar aí diante do Pai, oração, palavra, que eu creio que o Pai vai revelar para nós esse significado. Então, a origem da vida é Deus. Vamos ter 3 itens aqui, tá? O primeiro é esse, que a origem da vida é Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 21, um texto bem conhecido, fala o quê? Que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Então, a Bíblia afirma isso, que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela razão pura. Se é Deus quem revela, Deus quem revela ali essa verdadeira sabedoria aos... Não tem como a gente, em outras palavras assim, como a gente conhecer a Ele pela nossa própria sabedoria, pela nossa razão pura, por especulação, não tem como. Então temos que procurar aqui no manual, e mediante a revelação dele. Então Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. Vou repetir isso aqui bem devagarzinho. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. O que Paulo, por exemplo, falou para aqueles religiosos lá de Atenas? Lá em Atos 17, 25, a parte B, bem no finalzinho. Paulo falou assim, nesse mesmo sentido. O apóstolo Paulo afirmou que é o próprio Deus quem dá a todos o quê? A vida, a respiração e tudo mais. Então tudo vem dele. E o primeiro versículo da Bíblia, vocês lembram o que diz lá? Gênesis 1:1. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus. O Deus criou. Né? Então, o que isso nos ensina, esse primeiro versículo da Bíblia? Que é sempre Ele. É sempre o Pai que inicia o diálogo conosco. Então, não é nós que iniciamos um diálogo aí com o Pai, mas Ele quem inicia esse diálogo para conosco. Né? E tudo isso por causa do quê? Por causa do amor dele para conosco. Né? E a Bíblia fala, lá em João 3,16, né?
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho Jesus para vir a esse mundo para nos salvar. É isso? Então, fica claro nesses versos aí o amor do Pai para conosco. Ao Ele amar o mundo é de tal maneira, a um ponto tal de enviar o seu unigênito, o seu único Filho nesse mundo para quê? Para nos salvar. Então é Deus vindo sempre atrás do pecador. Isso daí também, nesse mesmo sentido, lá em Apocalipse 22:13, Jesus fala o quê? Que Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, isso afirma o quê? O que isso deixa bem claro para nós? Que Ele, Jesus, começou tudo. E Ele vai acabar, tudo vai acabar com Ele. É segundo aquilo que Ele já tem projetado. Tudo segundo aquilo que já está feito por Ele. Não é isso? A Bíblia fica bem clara. E vamos ler um texto que vai deixar bem mais claro aqui para nós isso. É o texto lá de Isaías 46, 9 e 10. Que fala. Em Apocalipse 22:13 está lá que Jesus é o princípio, Ele é o último, Ele é o fim, Ele é o ômega, Ele é o alfa. Então, tudo começou por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle, tudo foi feito por Ele, para Ele. E agora em Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então nós podemos ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, não vamos encontrar falando de um outro Deus, igual a Ele. Somente Ele, Não há outro semelhante a Ele. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então desde o princípio Ele anuncia o quê? As coisas que hão de acontecer. O Pai tem falado conosco. E Ele falou assim que não tem outro Deus que faz isso que Ele fez. Que Ele faz, que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer. De anunciar tudo desde antes de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então Deus já tem planejado tudo. Tudo vai acontecer conforme os propósitos, os desígnios dele. Então nada vai fugir do controle dele. Ele tem o domínio, ele tem o controle sobre todas as coisas. E vai acontecer do jeitinho que ele planejou tudo. Por isso que ele fala, não há outro Deus, não tem outro. Ele é o único. Ele é soberano. Ele reina absolutamente. Agora vamos meditar naquele texto lá de Lucas 24:5. Quando aquelas mulheres foram lá procurar Jesus. Foram no túmulo para procurar Jesus. E o que os anjos falaram para ela quando elas chegaram lá naquele túmulo? Falou assim, por que buscais entre os mortos ao que vive? Lucas 24:5. Então aquelas mulheres estavam certas? Estavam. Elas estavam procurando o homem certo. Só que no lugar errado. Porque Jesus já havia ressuscitado e elas estavam procurando Ele entre os mortos. Não é isso? Então qual que é a conclusão que eu quero passar para os amados aqui? É que quando uma pessoa procura na sabedoria popular, nos livros de autoajuda, na religião e nas tradições humanas, a respeito para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Então não tem como, entra no meio da especulação. Quando nós procuramos aí, através de qualquer outra coisa, livros de autoajuda, conforme li aqui, religião, não tem outro meio em que nós acharmos aí, descobrimos o verdadeiro sentido, a origem da vida. Então, porque sem Deus, sem Jesus, a vida não faz sentido. Ficou bem claro? Agora vamos ver um outro tópico. O propósito da vida é para quê? Qual que é o propósito da vida? É a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala, Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro tópico, a origem da vida. Segundo, o propósito da vida, que é a glória de Deus.
Agora que nós já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou. Para quê? Como? Por exemplo, eu não criei a mim próprio, vocês não criaram a vocês próprios, não é isso? Então, nós somos criatura, tem alguém que nos criou. Então, como é que eu vou perguntar para mim mesmo? Para que eu fui criado? Não tem como. Eu tenho que perguntar para quem? Para o meu Criador, não é isso? O nosso Criador, agora nós já sabemos que é Deus. Então temos que perguntar para Ele. E está aqui o manual, à nossa disposição. Se nós tivermos interesse, um pouquinho de vontade aí, é só ir aqui, diante dEle, através da sua palavra, que Ele vai se revelar, vai se manifestar a nós. Então, você não criou a si mesmo, ó. Logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. A respeito disso, o Senhor disse lá o profeta Isaías 43, 7, e depois o versículo 21. Vocês vão procurando e vão acompanhando aí na Bíblia de vocês aí. O profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos. Olha o que o Senhor falou. Isaías 43, 7. Os que criei para quê? Para a minha glória. Então, o propósito da vida é a glória de Deus. Isaías 43, 7, ele fala: os que criei para a minha glória, né? O versículo todo fala: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e formei e fiz. Né? No versículo 21, fala assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Até aí tudo bem, né? E Colossenses 1,16, vocês lembram o que fala lá? Ó, mais um aí, para a glória de Deus, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vou mandar um pouco mais aqui. Romanos 11:36, mesmo sentido aí. Um texto vai revelando outro aí, não vai parar nenhuma dúvida aí nos amados. Porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas, né? Então a glória eternamente, amém. Então dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora eu vou ler aqui, depois a gente vai fazer um comentário bem prático aqui. Imagine que você vai promover um evento. Comece a imaginar aí, cada um aí na sua mente aí. Você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? Vou repetir, ó. Você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples, ó. Creio que é isso, ó. Fazer com que seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para quem? Para si mesmo. É isso? E aí no final, o que acontece? Todos fiquem em pé e aplaudam você. É isso ou não? Tenho 2 filhas. As 2 já passou dos 15 anos, né? Graças a Deus. E como quase todo sonho aí das meninas, principalmente antigamente, chegava nos 15 anos, tinha que ter a festa, né? Ali é o dia. Ali elas se acham ali a cereja do bolo, né? Porque ali tá todos os holofotes ali para ela. Enquanto ela não entra em cena, estão ali, né? Mas quando ela pinta lá na porta que aparece, ali tá todos os flashes ali, todos os celulares, todos os holofotes, todos apontados para ela, né? Então é tudo para a glória dela. Ela é a estrela principal. E no final tudo acaba o quê? Aplaudindo. E Deus? Agora vamos ver aqui, ó. Vou ler aqui para nós adiantar um pouquinho aqui, ó. Assim também Deus planejou a criação, ó. Só que, ó, o foco não é você nem eu. O foco é quem? É Ele. É. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato dele ser Deus. Ele é perfeito, você se esqueceu? Só Ele consegue criar tudo para a sua glória e ainda ter um amor ilimitado. Então, glórias a Deus por isso, né? Porque, assim diz, ó, lá em Isaías 57:15. Vocês vão entender que fala aqui sobre isso aqui. Por que Deus, sendo Deus, Ele criou tudo isso, não pensando em mim, não pensando em você,
foi pensando nele, e ele não ser assim, uma pessoa, um ser egoísta. Porque Isaías 57,15 fala, porque assim diz o alto, ó, o sublime, e que habita a eternidade, e qual tem o nome de santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também aonde? Com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar, né, o espírito dos abatidos e para vivificar o coração de quem? Dos contritos. Por isso, que ele está lá no alto e sublime trono, mas também está onde? Habitando num coração. No meu coração, no coração dos amados, no coração de todos aqueles que creram na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. E tudo isso é para a glória dele. Por isso ele não é egoísta. Daí, meus amados, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8:28, será que ele está falando que é para o nosso bem-estar isso? Todas as coisas cooperam para o nosso bem-estar, para a nossa realização pessoal? Não, né? Então, vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas que indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada em quem? Em nós, né? Nos filhos de Deus. Romanos 8:29, ele continua falando, ó, para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, em outras palavras, para que Cristo seja formado em nós. Então, todas as coisas, uma vez que eu creio na minha morte e na minha ressurreição em Cristo, todas as coisas, a Bíblia fala que todas as coisas vão cooperar para quem? Para o meu bem, vão cooperar para a formação de Cristo em mim. E é todas as coisas, não somente as boas, mas as ruins também, né? Então a palavra fica bem clara, não deixa nenhuma dúvida para conosco. Então, o propósito da vida não é a chamada realização pessoal, é algo muito maior e melhor. Vou repetir essa frase aqui, ó. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal, é algo muito maior e melhor. É o que Deus tem para nós. É algo muito maior e muito melhor do que aquilo que nós imaginamos, que aquilo que nós queremos, que aquilo que nós esperamos, né? Então, meus amados, quando Deus criou quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, nem em mim, mas pensou nele mesmo. E se nós guardarmos essa chave aí, creio que muitas portas vão ser abertas para nós e não vai parar muitas dúvidas aí na nossa caminhada cristã. Porque às vezes a gente fica, não, a gente ouve falar muito, você é especial para Deus, você é importante para Deus. Não é isso. Não é isso que a palavra nos mostra, que a palavra nos fala, né? Terceiro tópico. Nós já vimos aí que a origem da vida é Deus. Nós vimos o propósito da vida é a glória de Deus. E agora o terceiro tópico é o sentido da vida é o quê? A paz com Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, veio toda essa inimizade aí entre o ser humano e Deus, né? Os nossos pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus, diz lá em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a partir da entrada do pecado no mundo, a maior necessidade das pessoas passou a ser o quê? A ter paz para com Deus. Como é que eu vou ter paz comigo, mesmo se eu não tenho paz nem com Deus? O que fala, quer ver? Paulo deixa isso bem claro lá em 2 Coríntios 5:19. 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O que está nos ensinando isso aí? Que a reconciliação, isto é, voltar a ter aquela amizade perdida, aquilo que nós perdemos com a entrada do pecado no mundo. Deus em Cristo. Viram que é sempre Deus aí que está à procura do pecador? E Deus em Cristo, Ele está nos reconciliando com Ele mesmo. Está vendo com que nós temos de volta essa paz que nós perdemos com a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando temos
e estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Então, quando nós estamos em paz com o Pai, nós temos aí todo esse sossego, toda essa paz. E como é que nós temos paz com Deus? O que diz lá em Romanos 5:1? Vocês lembram? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido da vida é a paz com Deus. E a paz com Deus nós só temos através da pessoa de Jesus Cristo. E quem é que foi justificado? Todo aquele que foi morto, justificado está do seu pecado. Então, esse é o sentido da vida. Então, a Bíblia afirma que nenhum ser humano tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Então, a paz sempre vem de Deus. Se você vê uma pessoa falando que ela tem paz e não é oriunda do Senhor... Lá, por exemplo, Isaías 26:3. Isaías 26:3 diz assim, ó: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, quem? Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a palavra paz está relacionada à confiança em Deus? Vamos ver mais aqui a respeito da paz, ó. Lá aos Efésios, Paulo diz o seguinte, diz que Cristo é a nossa paz, né? Efésios 2:14, depois o 15 e o 17, vocês vão lendo aí. E fala que ele é a nossa paz, fala que ele fez a paz. Efésios 2:14, 15 e 17. Depois vocês vai falar a respeito aí da paz aí que é Cristo. Cristo é a nossa paz. Daí em João 14:27, Jesus fala que ele nos deixou o quê? A sua paz, né? A paz dele. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e nem com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Então, meus amados, agora que nós já sabemos a origem da vida, sabemos o propósito da vida, que é a glória de Deus, o sentido da vida, que é a paz com Deus, então vamos ver aqui, para que Deus criou o homem? Para que Deus nos criou? Vou rapidão aqui, creio que vai dar tempo de nós terminar no tempo certo. Ontem eu disse ali para os jovens, citei uma citação aqui de um texto, que eu peguei aqui, não sei quem que disse, mas ele fala assim, ó: afirma-se que alguém disse a Albert Einstein, Deus não joga dados. É verdade, respondeu o célebre cientista. Mas certamente ele joga xadrez. Ele explica aqui, a interpretação é bem simples. Quem joga dados depende do quê? Da sorte. Agora quem joga xadrez usa estratégias, né? E Deus não faz nada sem propósito. E dentre tantos propósitos que tem aqui na Bíblia, até devido ao tempo eu vou colocar só três propósitos aqui, do para que o Senhor nos criou. E o primeiro propósito que o Pai nos criou, a Bíblia fala que é para nós sermos eternos. Se vocês lerem aí, Eclesiastes 3:11 mesmo fala isso, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então Ele colocou a eternidade no nosso coração. Isso quer dizer que o homem foi criado para algo mais do que a roda viva da vida. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total da respiração não decreta o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, de lá em Isaías 9:6, não é uma opção. A vida eterna é uma qualidade, não somente quantidade de vida. Ainda bem que nós temos a eternidade para conhecer o Pai. Nós vimos desde o comecinho lá que o mundo não conheceu a Deus, né? Pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não tem como a pessoa chegar ao pleno conhecimento da vida, de Deus, de Cristo, através de religião, através de livros de autoajuda, de especulação. É direto dele. Então, torna a repetir aqui, ó, a vida eterna é uma qualidade e não somente quantidade de vida.
E Jesus falou isso muito claramente também. Ele falou, por exemplo, em João 3,36 e João também 17,3, fala que crer em Jesus significa o quê? Ter vida eterna. Então nós temos que ter isso em mente e de crer. Se isso não é a realidade de nós, ainda temos que clamar ao Pai para quê? Para que isso venha a ser bem real na nossa vida. Outro tópico aqui. Então, o primeiro foi criado para ser eterno. O segundo, criado para ser santo. Acho que aqui pega muito para o nosso lado, né? Criado para ser santo. A gente fala assim já em ser santo, o que já vem na nossa mente? Uma imagem, né? Quando a gente entra lá no hospital, já vê a santinha lá, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui lá com a irmã, ela abriu a porta assim, ela deparou com aquilo lá, ela levou um susto. Falei, calma, irmã, ela não sai daí não. Perigo é só se ela destrompar nela, ela cair e quebrar ainda aí, né? Então, nem pensa numa imagem celestial, imóvel num canto da parede, ou numa pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é ideia bíblica de um santo. Então, fomos criados para ser santo. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, Ele fala do quê? Ele declara que o motivo é a sua própria essência. Ele quer que nós sejamos santos porque Ele é santo. Né? Levítico 19:2 fala, santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Pedro 1,16 também fala, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Né? Então agora eu quero pôr 2 tópicos aqui. Vou falar os textos aqui, depois vocês anotam aí, depois vocês leem em casa, confere aí. Sobre essa ideia aí, bíblica da santidade de Deus. Vou colocar só 2. Né? Que Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. E vocês vão anotar aí Eclesiastes 5:2, Isaías 6:1-3 e 57 de 1-5. Esses são os textos que vão falar aí sobre a santidade do Senhor. Vou repetir, Eclesiastes 5:2, Isaías 6:1-3 e 57, 1-5. Outro, que ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Está lá em Jó 34:10 e Abacuque 1:13. Jó 34:10 e Abacuque 1:13. Fala que o Senhor, Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Então a manifestação dessa santidade de Deus se vê nos símbolos e tipos como... Isso aqui eu vou ler agora se referindo lá a 1 Pedro 2:9. O que fala lá? É um texto bem conhecido, né? Sobre a nação santa, né? A terra santa, o lugar santo, a cidade santa, o sacerdócio santo. Outro texto é Romanos 11:22 também, que vai falar sobre a bondade e a severidade de Deus. E finalmente na pessoa de Jesus Cristo, que foi chamado de o Santo de Deus. Está lá em João 6:69. Então, Jesus Cristo, o Santo de Deus. Então, por que nós temos que ser santo? Porque Ele é santo. E em toda a nossa maneira de viver. Né? Deixa eu ler esse tópico aqui. Ó. Prestem bem atenção. Na cruz em Cristo é o único meio pelo qual Deus nos torna pessoas santas. Pela nossa morte com Jesus. Ele faz morrer toda a natureza perversa, a natureza de pecado, enfim. Tudo aquilo que nos separa de Deus e pela ressurreição com Cristo. Ele, Jesus Cristo, o Santo de Deus, nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma vida justa, Ele nos dá uma vida santa, Ele nos dá uma vida eterna. Também está escrito, como disse lá em Hebreus 12:14, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Não é ser santo em umas áreas e em outras não. 1 Pedro 1,15 fala isso. Então é difícil de ser santo? É possível. Se a gente buscar aí fora da pessoa de Jesus Cristo, é impossível. Né? Não vamos conseguir, com certeza.
Então, da mesma forma que nós não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Da mesma forma como não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Então fica bem claro, né, que ser santo, até uma maneira de ser santo e aperfeiçoando a santidade de nós, é carregando por toda parte no nosso corpo a mortificação ou morrer do Senhor Jesus no nosso corpo carnal, mortal, para quê? Para que a vida dele possa se manifestar também através dos nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. E o terceiro item fala o quê? Que nós fomos criados para ser servo. Fomos criados para ser eterno, fomos criados para ser santo, e agora fomos criados para ser servo. Servos de quem? De Deus ou de Cristo? De Cristo. Gálatas 1:10. A gente ouve muito para aí, agora nós somos servos de Deus, um servo. Não, a Bíblia fala, servos de Deus, servos de Cristo, Gálatas 1:10, e filhos de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. Anota os textos aí, depois vocês conferem. Gálatas 3:26 mesmo fala, João 1:12-13 e 1 João 3:1. Esses aí fala que nós somos, a respeito que nós somos filhos de Deus, e servos de Cristo. Jesus mesmo veio para quê? Jesus veio para servir. E daí nós não queremos servir? Leia aí o texto aí. Marcos 10. Vamos ler aí. Confere, acompanha na Bíblia de vocês aí. Marcos 10:45 fala assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Para servir. Então Jesus veio para servir. Agora vamos pegar o 43 aí, 10:43. E daí o 44. Mas entre vós não é assim. Daí ele vai mais para frente e fala assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E no 10:44 fala, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Então esse é o outro objetivo, para servir. Sermos servos. Só que daí muitos se esquecem que ao receberem, ao confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará em deveres a serem cumpridos. Então quem é que quer ser servo? As pessoas gostam, querem ter o quê? Cargos, E querem ter cargos importantes, querem ter cargo aqui na frente. Ninguém quer ter o cargo de ir lá limpar o banheiro, tirar o lixo. Mas Jesus foi diferente. Ele que estava lá servindo. E nós gostamos de ser servido, Efésios 2:10 mesmo nós lemos, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Que é a nova versão internacional que eu estou lendo aqui. Então é isso, somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E essas boas obras aí que Deus já preparou em Cristo é para quem? É para filho, não é para qualquer um não. São para as novas criaturas, E quem são as novas criaturas? São aquelas pessoas que estão em Cristo. 2 Coríntios 5:17 fala. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em João 12:24 lemos que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Então aqui se tratando sobre a nova criatura. Que nova criatura? Porque a velha criatura já morreu. E na continuação fala aqui. Jesus fala que ele é esse grão de trigo, que caiu na terra. E o resultado, o produto dela é eu e você. Agora para que nós possamos dar, precisamos o quê? Morrer também. Morrer para esse mundo, morrer para nós mesmos. Para tantas coisas aí. E quanto mais Cristo vai sendo formado em nós, mais nós vamos morrendo aí para essas coisas. Morrendo para as nossas vontades e tudo mais. 1 Coríntios 15:36 também fala, insensato, o que tu plantas não nasce se primeiro não morrer. E vamos ler o último texto. Estamos em cima do horário aqui.
Romanos 6, 6 e 8. Fala, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ainda bem, né? Essa obra perfeita de Cristo lá na cruz. Tem que saber para que depois eu possa crer que o meu velho homem não só foi como está crucificado com Cristo. Que lá naquela cruz, no corpo do Senhor Jesus, o corpo do pecado, a fonte geradora de pecado foi desfeita, foi destruída. Para quê? Para que nós não sirvamos mais ao pecado. E daí no 8 ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Né? E tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Né? E que assim seja. Na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, na vida daquelas pessoas que irão ouvir futuramente essa palavra. Que Deus fale ao coração de cada um através do Teu Santo Espírito, revelando essa palavra no coração. Por quê? Porque senão, meus amados, não tem. Se nós vimos aí, a palavra ficou bem clara, se nós buscarmos algo a respeito, a sentido da vida, fora da pessoa de Deus, fora da pessoa de Cristo, fora da palavra, nós não vamos conseguir. Não adianta se afundar em livros aí de autoajuda, em religião, vai trazer mais frustração, mais cansaço para nós ainda. Mas perguntando diretamente para aquele que é o autor da nossa criação, aquele que nos criou, eu creio que o Pai vai se revelar, vai se manifestar a nós. Para quê? Para a glória dele. Porque é o que Ele quer isso, Ele quer que nós sejamos um com Ele. Né? Jesus falou que Ele quer que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E a palavra fala que aquele que morreu com Ele, está unido com Ele, se tornou um só Espírito com Ele. Jesus falou que a vontade dele é que onde quer que Ele esteja, nós estejamos com Ele também. Então nós que muitas vezes aí andamos numa posição contrária dele. É por quê? Porque nós queremos andar aí segundo as nossas más vontades. Então que o Pai possa se revelar, se manifestar a nós, né? E que a graça, a paz e as misericórdias dele esteja e habite no meu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, para a glória dele. Amém? Paizinho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, ó Pai. Pai, que o Senhor, Pai, mais uma vez te peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, revelando a Tua palavra, Pai, para que a Tua palavra possa gerar vida no coração daqueles que a ouvirem, Pai. Pai, se falei algo de mim mesmo que seja nulo no coração dos irmãos, mas tudo aquilo, Pai, que provém do Senhor, Pai, guarda, Pai, ensina, Pai, cada um, Pai, de nós, a guardarmos essa Tua palavra no nosso coração, Pai, para que guardando o coração, Pai, nós viemos a praticá-la, e praticá-la, Pai, praticando, nós não viemos a pecar contra o Senhor, Pai. Então que o Senhor nos ensine a carregar por toda a parte do nosso corpo, Pai, o morrer de Jesus, porque só assim, Pai, a vida de Cristo irá se manifestar através de nós. Faça isso, Paizinho amado, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém.